Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Como vocês sabem, eu geralmente coloco o... Geralmente não, né? Eu sempre coloco o título do episódio com o nome do livro, o nome do autor, salvo um episódio passado em que eu creditei o livro para Britney Spears, porque eu achei que seria mais decente. Esse episódio de hoje, eu quase também não segui esse padrão. Eu quase coloquei o nome do episódio de Pega Fogo Cabaré, de Robert Harris. Porque é exatamente o que a gente tem aqui. Um cabaré, senhoras e senhores. Um cabaré que acontece no meio de um conclave para escolher o novo Papa. É assim, esse livro... Eu terminei esse livro ontem, na verdade, porque eu tô lendo pouco essas últimas semanas, que eu tô chegando em casa muito cansada, tô meio esgotada, então eu, assim, leio 4 páginas e capoto. E então eu tava atrasada nesse livro, e eu falei assim, não, vou finalizar, né? Então, assim, terminei, eu trabalho nos domingos, terminei o trabalho, assisti um YouTubezinho, né, fiquei um pouco com a família, deitei na cama às 7 da noite e fui. 300 páginas de uma porrada só. Gente, eu berrava. Eu levantava da cama e berrava, porque este livro é um plot twist em cima de um plot twist. Assim, é dedo no cu e gritaria no meio de conclave. Esse livro é maravilhoso. Se você tem esse espírito barraqueiro fofoqueiro, querido, este livro é feito pra você. E eu já quero ler os outros livros de Robert Harris, porque eu sei que ele é nascido em 1957, jornalista e escritor britânico. Nasceu em Nottingham, a região onde se passam as histórias do Robin Hood, por sinal. O pai trabalhava numa gráfica e levava ele lá para acompanhar as coisas, então por causa disso, desde criancinha, ele falava que queria ser autor de livros. Tanto que na escolinha mesmo dele, ainda criança, ele já escrevia peça, escrevia jornalzinho da escola. Acho muito bonitinho isso. Ele vai se formar em jornalismo em Cambridge e vai trabalhar na BBC. Mas em 1982, ele finalmente vira realmente aquilo que ele sempre quis, que era ser um autor, né? Então ele primeiro escreve um livro de não ficção, e depois, em 92, isso em 82, 10 anos depois, em 92, ele escreve o primeiro livro de não ficção, de ficção dele, que lembra um livro que eu amo, é a mesma premissa quase, chamado O Homem do Castelo Alto, que é do Kadik. Qual é a premissa? E se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial? O Robert Harris pega essa mesma premissa, essa mesma ideia, não tô falando que ele copiou, tá? Mas é a mesma premissa, e também escreve um livro de não ficção, um livro de ficção, falando o que aconteceria com o mundo se a Alemanha tivesse ganhado a guerra. E ele começa então a escrever muitos livros de ficção, romances históricos, assim como Conclave é. E o que é Conclave? Conclave vem ser um daqueles livros da lista lá do Delano Gari que eu tô fazendo, que são os livros que vão vir como filmes, como adaptações de filmes nos próximos meses. Inclusive, o Conclave já tem trailer e eu vou falar um pouquinho melhor sobre a adaptação lá no final do episódio. Mas, basicamente, a sinopse do livro é um papa, que é um papa pós-Ratzinger, que era o Bento XVI, e pós-Karol Wojtyla, que era o João Paulo II, era um papa que foi eleito, e ele era um papa muito liberal, muito pró-frentex, né? Ele tem falas, assim, pró-homossexuais e tal. E aí, este papa morre. Ele tem um ataque cardíaco enquanto está dormindo e morre, não acorda. Então, tudo que vai acontecer, o começo da história é exatamente o cardeal Lomeli, que é o cara, que é um decano do Colégio de Cardeais, recebendo a notícia da morte do Papa e todos os trâmites que vão ocorrer depois até o conclave ser concluído. O conclave, para quem não sabe, é essa grande reunião entre os cardeais da Igreja Católica Apostólica Romana, que então vão votar para saber qual dentre eles vai ser o próximo Papa. O primeiro conclave é de 1274 e ele foi desenvolvido exatamente porque demorava-se muito para decidir qual era o próximo passo, quem seria o próximo padre, na verdade, o Santo Padre. Então desenvolve-se o conclave para facilitar essa escolha, através de votação entre eles mesmos. Primeiro de tudo, antes de começar a entrar realmente na sinopse, que eu vou falar um pouquinho, depois a gente vai
Eu vou contar o livro quase inteiro, eu só não vou contar o último plot twist, porque pode ser que não sei se vai ser ou não adaptado esse último plot twist para o filme. Mas eu vou contar um livro inteiro, porque eu não acho que é aquele livro que, dependendo do que acontece, vai estragar a história. Acho que ainda vai ser uma boa adaptação e um bom filme a ser visto, assim como um livro a ser lido. Mas antes de entrar realmente na sinopse e mais detalhes dela e tal, eu queria deixar uma coisa bem clara. Eu fui criada dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Eu nasci dentro da igreja, fui batizada, fui crismada, fiz primeira Eucaristia. Tenho uma prima que ela é madre superiora de igreja, de congregação, na verdade. Então, assim, fui criada em colégio católico, fiz colégio católico por 10, 11 anos da minha vida. E fui coroinha, e ia na missa 2 vezes na semana. 3 vezes não, mas duas vezes na semana com certeza eu ia, porque tinha missa às sextas-feiras, antes da escola, e aos domingos. E eu ia geralmente nas duas. Então, assim, sempre fui muito ativa dentro da igreja, tal. E eu, particularmente, eu não sou uma pessoa idiota, tá, gente? Então, eu sei todos os problemas que existem dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, históricos, não históricos, enfim, eu conheço todos os problemas que existem. Mas, devido ao fato que eu fui criada dentro dessa igreja, e vou ser muito sincera, eu fui muito feliz lá dentro durante muito tempo da minha vida. Inclusive, posso dizer que não só a religião católica, como o colégio católico, que as pessoas geralmente falam mal de colégio católico. Eu, ao contrário, eu tenho uma lembrança do colégio católico maravilhosa. Eu fui muito feliz lá dentro. O colégio católico, na verdade, durante muito tempo, foi um refúgio para mim, que tinha uma vida familiar péssima. Então, assim, tenho um carinho muito grande por essa religião. Tanto que hoje em dia não sou mais da religião cristã, tenho uma outra religião, que é uma religião com um pensamento muito mais liberal, que se preocupa com outras pegadas, tal, mas que, assim como a Igreja Católica Apostólica Romana, é extremamente ritualística. E a gente precisa entender isso, porque o conclave, na verdade, é um grande ritual. É um grande ritual que foi criado por homens para homens. Não existe nada sobre o conclave, sobre um conclave, dentro da Bíblia. Não existe isso. Então, tudo que a gente vai ver aqui nesse livro é uma construção ritualística humana. Então, tanto que existe um ponto no livro que eu não gosto, que é quando ele larga isso e puxa um pouco da mística do cristianismo e tal. Essa parte eu já não gosto, mas enquanto ele está ali focado em todos os rituais e principalmente na política que existe por detrás dessa decisão, cara, esse livro é 10 de 10. 10 de 10. Chef's Kiss. É maravilhoso. Primeiro que tem isso, o Robert Harris, ele sabe montar muito bem o seu palco, né? Ele não é um grande... ele não tem o poder das palavras maravilhosas e construções de figuras incríveis, porque eu acho que nem é a pegada dele. Ele tá ali para contar bastidores, ele tá ali para contar fofoca, ele tá ali para, tipo assim, mostrar exatamente tudo que acontece por detrás das portas da Capela Sistina, que é onde vai ter a votação, né? Então, isso ele faz muito bem, ele arma muito bem, principalmente sua mitologia, porque a gente tá aqui lidando, isso eu tô falando como uma ex-católica, tá? Com uma mitologia de simbolismos que eu não conhecia, vou ser muito sincera. Assim, eu não sabia nem o que era um decano, né? Eu sabia, obviamente, que era um cardeal, um papa, eu sabia que era um carmelengo, mas um decano, e a gente tem aqui como protagonista, que é uma pessoa que, na verdade, vai costurar toda a história, não é contado em primeira pessoa esse livro, tá? Em terceira pessoa, mas todo o livro é contado pelo ponto de vista dele, que é o Lomeli, que ele é o decano do Colégio dos Cardeais. Decano é o membro mais antigo, é o líder, é o mais velho, é o que tem que ser respeitado. E é ele que vai, então, ser eleito para conduzir esse conclave. E, cara, são coisas... Cara, é muito legal. Todo o começo, acho que demora quase 100 páginas para o conclave realmente acontecer. Entre a morte do Papa,
os ritos funerais ali e a organização do conclave em si. E ter essa necessidade de se preocupar principalmente com a opinião pública, o que está acontecendo, os jornalistas políticos que vão falar, olha, esse cardeal aqui com certeza é o favorito, é muito bacana. Então, eu gosto muito disso desse livro, que o Robert Harris, ele monta, ele tem o tempo dele, sem ser chato, ele tem o tempo dele ali de montar o palco para trabalhar com esses personagens, que são o Lomeli, que é o que eu já comentei com vocês, o Tedesco, que é um cardeal que vem de uma tradição extremamente retrógrada da igreja. Ele acha que missa tinha que ser rezada em latim, tinha que ser rezada de costas para as pessoas, que mulher não tem que ter direitos mesmo, homossexuais nem se fala. Então, a gente tem esse ponto, porque lembra que eu falei, o Papa que faleceu, ele era um Papa mais liberal. Então, o Tedesco, ele vem representar a antiga Igreja Católica. Lembrando sempre a todos nós, leitores, de que a disputa por um novo padre, por um novo santo padre, é, acima de tudo, uma decisão política, né? Vamos lembrar disso. Aí você tem o Bellini, que é um padre italiano. Eles falam, né? Nossa, faz tempo que não tem um papa italiano. É um padre, um cardeal italiano, que tem uma pegada mais liberal, mas ele é muito mais conhecido pela sua inclinação intelectual. Então, ele é cercado por teólogos, ele vive cercado por pessoas que são intelectuais da igreja. Ele tem mais essa pegada. O Tremblay, que é um canadense, que ele vai ser, por sinal, o responsável por... O padre, que eu não vou lembrar agora o título, mas é o padre responsável por lacrar o quarto do santo padre que tinha falecido, tal. E o Tremblay, ele é canadense e ele pode representar, nesse momento, dentro desse conclave, uma visão de futuro, uma visão mais globalizada, porque ele tem coisas assim, ele é um homem branco ainda, por ele ser canadense, ele tem uma outra pegada, ele tem uma visão mais voltada para o futuro, ele traria ar mais moderno para a igreja, ainda assim, sem ser extremamente liberal. E o Tremblay, ele é, desde assim, do começo do livro, mais uma vez, estamos vendo essa história pelo ponto de vista do Lomeli, né? Desde o começo do livro, o mais político de todos, inclusive o menos confiável de todos. E o último, que desse grande jogo dos tronos, verdadeiro jogo dos tronos aqui, já que o trono, no caso, seria o trono de São Pedro, é o Adeyemi, que é um cardeal africano, que, por sua vez, assim como o Tremblay representaria, então, um olhar da igreja para outros povos, representaria o primeiro Papa negro, o primeiro Papa africano, porém, ele tem falas extremamente homofóbicas, por exemplo, né? Então, todo mundo tem ali um probleminha. Todo mundo tem ali um detalhe. No meio disso tudo, nós vamos, antes do conclave começar, ter o conhecimento de duas situações, que são situações secretas. A primeira é que o Papa nomeou in prectore, que eles chamam, né, que é de coração, meio que secretamente, um novo cardeal. Então, não são mais 117 cardeais para votarem, são 118. E esse cardeal, que seria o cardeal de Bagdá, ele tem uma diocese minúscula, e porque ele precisa viver meio que escondido lá, ele, inclusive, já foi alvo de atentado à bomba na igreja dele, tal. E ele chega do nada em Roma, falando assim, oi, tudo bem? Prazer. Sou cardeal, preciso votar. E aí todo mundo fica assim, uou, nem sei quem você é. E a segunda é que, supostamente, o Tremblay, que é a última pessoa a jantar com o Papa que faleceu, teria sido destituído do seu papel como cardeal por este Papa. Só que você também não tem provas. Então você tem essas duas situações já antes de a galera chegando para votar. Já começando com o Rave. E o Lomeli vai ter que também não só circundar tudo isso, como também fazer uma pesquisa bonitinha, porque, entre outras coisas, o Tremblay começa a despontar como um dos grandes favoritos a ser o novo Papa. E por falar em Lomeli, antes da gente ir para a segunda parte do episódio, que é onde eu vou contar mais sobre o livro em si, esse
personagem, ele é um personagem muito, muito engraçado, porque o Robert Harris, ele escreve esse personagem ali no limite da idealização. Porque ele é um cara muito bom, ele é um cara muito gentil. Ele, de todos, é o que você mais vê entrando em contato com Deus. Ele fala no começo, né, que ele pediu a saída dele do cargo de cardeal para o Papa falecido, porque ele estava vivendo o que ele chama de miopia da fé. Ele não conseguia mais sentir o Espírito Santo, ele não conseguia mais encontrar Deus. Que todos nós já passamos, só que você acaba reencontrando, pelo menos eu sou uma pessoa, não sei se você é uma pessoa agnóstica, ateia, mas eu sou uma pessoa crente, né? Não crente, pelo amor de Deus, mas eu sou uma pessoa que acredita numa força divina. E existem fases da vida que realmente são muito difíceis, né? Então você acaba se distanciando do seu espiritual, e aí você experimenta, todo mundo já experimentou, ou está experimentando essa miopia da fé, até que você reencontra, né, entra novamente em contato com o seu divino, independente do nome que você queira usar para ele, ou para ela, ou para eles, enfim, você reencontra ali. E ele está passando por isso, então ele tentou largar a batina, o Santo Padre não deixou, e no final, ele que vai ser o responsável pelo conclave. Isso acaba sendo, por si só, já muito irônico. Mas o que eu gosto do Lomeli, que é o que eu falo que o Robert Harris escreveu ele no limite do idealismo, é porque, por mais que ele seja um personagem que claramente fica, sim, tendo uma visão quase que romântica, quase que ingênua sobre o ritual que eles vão passar, que é o conclave, ele vira e mexe, deixa escapar umas coisas assim, no tipo assim, nossa, lá veio fulano. Aí ele pensa, criatura insuportável. Aí, nossa, Tremblay talvez seja o futuro Papa. Aí ele fala assim, eu largo minha batina e vou embora de Roma. Ele lança umas assim que são muito boas, muito, muito boas. Enfim, acho que já falei demais, vou chamar o intervalo aqui e a gente volta para falar mais sobre esse livro. Eu vou sim entrar em algum terreno de spoiler, mas é o último samba do crioulo doido que na nossa cara que esse livro dá, que é muito bom. Eu vou segurar para quem for assistir o filme e vou acabar falando também sobre o filme, tá bom? Solta a vinheta. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Onde estávamos? Lomeli tinha descoberto que o Tremblay talvez não fosse mais cardeal e apareceu um novo cardeal ali, né? Então, o que eles resolvem fazer? Não, você fulano, que acho que Benítez é o nome do cara. Nossa, eu gostei tanto desse livro que eu lembro o nome de todo mundo. Olha que maravilha. Benítez, vem cá, tu vai ser esse cardeal, a gente vai conseguir umas roupas para você, porque o coitado teve que praticamente fugir do país que ele estava para chegar a Roma. E a gente vai para o conclave. O Tremblay, ele não tem provas, então ele não pode fazer nada. Então, vamos para o conclave, faz toda o ritual, e reza, e promete, tal, senta e começa a votação. Ele explica que a pessoa, para ganhar, tem que ter 2/3 dos votos, mas que no momento que a pessoa ganha 1/3 do voto, ela já meio que desponta como favorito, e daí é muito rápido. Basicamente, eu não sei esses dados históricos, tá? Mas eles, como misturam muitas pessoas reais, como o Wojtyla e o Ratzinger, mais uma vez, Bento XVI e João Paulo II, e eles citam muito Pio XII, tal, eu fico meio confusa para saber até que ponto realmente existiu ou não. Mas o que eles contam é que, geralmente, um conclave ele dura 3 dias, em torno de 5 votações, e eles falam assim, tal papa foi eleito com 4, tal papa foi eleito com 5, e que caso passe de 3 dias, é necessário um descanso para meditação, e aí volta-se para mais 2 dias de votação, e assim vai até que um padre, né, um santo padre, é eleito. No momento em que você... antes de começar, na verdade, o conclave, eles estão indo para a Capela Sistina, que é onde ocorre a votação. O Lomeli precisa fazer um discurso. E ele faz um discurso muito,
polêmico, porque ele fala umas coisas assim do tipo, pô, a gente precisa, na verdade, a gente não precisa do Santo Padre perfeito, a gente precisa do Santo Padre humilde. Ou seja, é aquele homem que tem dúvida, é aquele homem que tem pecado, mas que ele reconhece o pecado, ele se ajoelha, ele se arrepende. Nós precisamos de alguém mais humano, né? Ele faz todo esse discurso. Ele fala, durante o livro, que ele não fez... Ele fez primeiro esse discurso de cabeça, ele não escreve nada, mas que ele faz para acalmar o seu coração e ir dentro do que ele acredita realmente. No momento que esse discurso vai ao ar, muitas pessoas começam a falar assim, não sabia que você era tão ambicioso assim. Porque você faz um negócio desse, claramente você está querendo ser indicado. E o Lomeli é uma das pessoas que fala assim, eu não, pelo amor de Deus, não quero isso de jeito nenhum. Em alguns momentos eu acredito nisso nele. Eu acho que, na verdade, o Lomeli é um personagem que, realmente, no começo, ele não queria ser papa. Não estou falando que ele que vai ser, tá? Que ele não queria ser papa. Mas, conforme as coisas vão ocorrendo, conforme ele vai desencantando com o colégio de cardeais, meio que eu acredito que a mente dele vai mudando, tá? Vamos guardar essa informação. Pois então, começa a primeira votação, ele ganha 5 votos, que ele fala que fica chocado. Aí você tem o Tedesco como principal, o Bellini em terceiro lugar e o Adeyemi, que é o cardeal africano, em segundo. E aí tudo começa a se encaminhar para o Adeyemi ser o cara que vai ganhar a eleição. Porém, começa aqui o cabaré. Aparece uma freira da Nigéria que faz um escândalo no meio do almoço dos cardeais, porque eles param para almoçar, né, gente? A gente tá falando de pessoas que o mais novo é 62 anos. Então, eles param para almoçar. E aí, as freiras, que são quem cuidam deles, né, servem, tal. Aparece uma freira que faz um escândalo. E é descoberto que o Adeyemi teve um caso com essa freira há muitos anos atrás, quando ela não era nem noviça direito, ou seja, ela devia ter uns 14, ele tinha 30. E ele engravida ela. E aí quem descobre isso é o Lomeli chama o Adeyemi na chincha, meio que fala assim, olha, meu querido, nós sabemos que você, devido a isso, não tem condições de ser papa. E aí o Adeyemi, virando pra cara do Lomeli, fala assim, ué, mas tu não falou que você queria um homem que tinha pecados e se arrependia? Então, assim, tem umas coisas, tem uns jogos de conversa muito bons, muito bons. Quando o Lomeli faz aquele discurso, né, antes do conclave que eu falei, o Tedesco fica pé da vida com ele e fala assim, ô Lomeli, você é louco? Você tem algum problema? Eu nunca vi ninguém interpretar Paulo, o apóstolo Paulo desse jeito, dúvidas? Você acha que é isso que o mundo atual precisa de dúvidas? Aí o Lomeli vira para ele e fala, sinto muito, cardeal, eminência. Talvez se eu tivesse falado em latim, o senhor teria entendido. Cara, e eu assim, Lívia Leão berrando, sentando na cama gritando, meu Deus, toma essa! Nesse nível. Eu tava ficando muito empolgada com esse livro, porque esses diálogos são muito bons. O Robert Harris sabe escrever diálogo, sabe escrever debate, sabe escrever, sabe, até porque isso que eu falei uma vez, eu não lembro qual foi o livro que eu li, que eu trouxe para vocês, eu falei isso. Não adianta você falar que o seu personagem ele é inteligente. Não adianta você falar que o seu personagem é esperto. Você tem que mostrar isso. E claramente, nós não estamos lidando com ninguém burro nessa história. Ninguém é inocente, ninguém é burro. Você tem o Lomeli que, mais uma vez, ele tem ares meio ingênuos ali, mas ele não chegou onde chegou sendo um tanso, sabe? Então, e o Robert Harris demonstra isso muito bem nos diálogos. Óbvio que ele tem uma escrita muito boa de não diálogo, mas assim, ele brilha quando você tem esses embates. E eles são muito bons, muito, muito bons. Enfim, a Adeyemi, então, meio que avisa as pessoas que estão apoiando ele, olha, não vou continuar, não, tive um problema, não é revelado exatamente qual, tive um problema, não posso ser santo padre, então, por favor, não votem mais em mim. Com isso, o Tedesco meio que assume a liderança. E seguido pelo Tedesco, o Tremblay, que é aquele canadense lá que é meio perigosinho que a gente estava conversando. Aí, o Tremblay, a cada votação, começa a ganhar mais votos. Quando chega a quinta votação, ele vira
em cima do Tedesco. Então, muito provavelmente, eles falam assim, olha, na próxima votação, Tremblay vai ser papa, meio que a gente já tá sabendo disso, vamos parar aqui porque a gente precisa ir comer. O Lomelli fica encucado com aquela história lá, né? Ele fala com o Tremblay obviamente nega, ele tem um padre que estava auxiliando aquele jantar que meio que fala assim, então, houve um relatório que o Santo Padre pediu sobre o Tremblay, mas não se preocupe, esse relatório não existe mais. E ele fica encucado, até que ele descobre que quem chamou aquela freira da Nigéria, meio que para acabar com as chances do ADMI de ser papa, foi o Tremblay. E aí ele fica puto. E ele vai pra cima do Tremblay e o Tremblay fala assim, olha, mano, prova que eu fiz alguma coisa, prova que eu tenho alguma coisa errada. Eu já não tenho prova nenhuma que eu deixei de ser cardeal. Prova aí. E aí ele fica com aquele cara, então o que ele vai fazer? Ele rompe o lacre do quarto do Papa, do Santo Padre, e vai vasculhar ali, tipo, 2 da manhã. E ele não encontra, gente, uma caixinha secreta em um móvel. Ele encontra 5 caixas secretas em móvel. E ele descobre que o Santo Padre, que pra mim era um paranoico, ele descobre que o Santo Padre, inclusive, mandou investigar vários cardeais, inclusive ele, para que o Santo Padre tinha certeza que a igreja estava sendo roubada em milhões de euros. E ele descobre que uma das pessoas que estava roubando o Santo Padre, ou a igreja no caso, era o Tremblay. E por que ele estava roubando? Porque ele estava, antes do conclave acontecer, dando dinheiro para outros cardeais, meio que falando assim, olha, o Santo Padre, ele tá velhinho, ele vai morrer a qualquer momento. Quando morrer, vão abrir um conclave e eu gostaria de ser o Papa. Então você, por favor, vote em mim. Cara, quando o Lomelli descobre isso, ele não conta a conversa. Ele chama a irmã Agnes, que é uma irmã maravilhosa, muito boa. E ele pega essa irmã e fala assim, vamos tirar cópia de 118 cópias de tudo isso e vamos dar para cada um dos cardeais antes do conclave. E ele faz um mega exposé. E, cara, é um cabaré, porque é no meio do salão de comida, lá eles estão tomando café da manhã. E aí o Tremblay fica indignado e todo mundo tá falando. E o Tremblay vai bater boca com o Lomelli na frente de todo mundo. E aí, nisso, o Tremblay fala assim, de onde tu começou a desconfiar de mim? Você tá louco, não sei o que. Aí o Lomelli, meio covardão, ao invés de assumir, realmente, porque fala assim, não vem ao caso. Aí vem irmã Agnes, sambando assim, na frente de todos esses padres, falando assim, olha aqui, você sabe por que ele foi começar a te investigar? Porque ele descobriu que foi tu que mandou trazer a irmã fulana de tal, lá da Nigéria, para acabar com o cardeal ADMI. E aí o cardeal ADMI levanta gritando, Judas! Nossa, gente, essa cena é maravilhosa. Maravilhosa. Eu sentada na cama, porque eu não conseguia mais nem ficar deitada. De tão empolvorosa, em surto que eu estava. Esse livro é muito bom. E aí, o que acontece? Vamos voltar, né? Porque tem que voltar pro conclave. O conclave não acaba porque tá dando barraco, galera. Vamos voltar pra Capela Sistina para votar em quem é o novo padre. Aí o Tremblay pede todos os votos, obviamente. Fica então entre quem? Lomelli e Tedesco. E é quando o Lomelli está fazendo sua votação que simplesmente uma bomba explode do lado da Capela Sistina. Sim, o conclave está sob ataque terrorista. Quando você não acha que não tem mais nada para acontecer nesse livro, o Robert Harris me tira um ataque terrorista no meio do conclave. E aí, senhoras e senhores, e aí nada, porque eu não vou mais contar o que acontece. Falta ainda aí umas 60 páginas para terminar, então tem coisa para acontecer. Mas se você quer saber o que vai acontecer, leia o livro ou assista o filme. Eu estava assistindo o trailer, que já tem como eu falei, já tem no YouTube, e assim, só atorzão fazendo esse filme, e me parece, ao que eu estava assistindo, que vai ser muito fiel, tá, ao livro. A única coisa que eu percebi é que durante o trailer tem uma mega explosão da Capela Sistina e voa pedaço, sabe, das obras de arte de Michelangelo. Isso não acontece no livro. Existe, sim, o atentado à bomba lá, que eu falei para vocês, mas ele é próximo da Capela Sistina. A capela anterior é que sofre, que acaba tendo seus vitrais explodidos,
mas dentro da capela não acontece nada. Então, eu acho que eles vão dar uma hollywoodiência aí, pra ficar um pouquinho mais dramático. Quem tá fazendo o roteiro é o próprio Robert Harris, com mais um cara, que eu achei muito bacana, e eu entendo, então, que seja por isso que o livro, o trailer parece ser tão fiel ao livro, tá? Mas, assim, eu vou ler pra vocês quem são as pessoas que estão parte do elenco, em parte do elenco, que são, assim, é só gente muito boa. Ralph Fiennes como Cardeal Lawrence. Aqui eles mudaram, tá? Porque esse Cardeal Lawrence, que é o Ralph Fiennes, vai ser, na verdade, o Lomeli. O Lomeli, que é um cardeal italiano, no filme, vai ser um cardeal inglês, né? Porque, pelo menos, eu acho que o Ralph Fiennes, como sendo um ator britânico, vai fazer o cardeal inglês. Aí você tem o Stanley Tucci como o cardeal Bellini, que é um cara muito bacana, um personagem muito legal. Isabella Rossellini como a irmã Agnes, aquela que foi sambando na cara dos cardeais. Vai ser maravilhoso, quero muito ver. Você vai ter o John Lithgow, que é um cara fazendo Tremblay, que ele é o cara que fez The Crown. Ele fazia o Churchill no The Crown, um grande ator. E esse ator, ele é muito bom, ele faz tudo. Ele tinha uma sitcom, que não era uma sitcom, na verdade, né? Era um programa de comédia chamado 30 Rock, que também era 30 Rock from the Sun, o nome, na verdade, completo. Que era muito legal, ele fazia um alienígena. Mano, ele era muito engraçado. E aí você pega ele super engraçado e depois você pega ele super entregando tudo com Churchill do drama. Você fala assim, pô, ator que tem range gigantesco. E aí você tem, fazendo o ADMI, simplesmente Lucian Samati. Quem é o Lucian Samati, Lívia? É o cara que fez o Amadeus. Lembra que a gente fez aqui um review da peça Amadeus, do National Theatre? E eu falo assim, cara, tem um ator que faz o Salieri, que ele é maravilhoso. Então, Lucian Samati vai fazer o ADMI. Quando eu vi ele... Na verdade, assim, confessar pra vocês, eu tinha, obviamente, comprado esse livro pra fazer lá todos os livros do que o Dalai Nogari indica. Mas esse não estava na minha lista para ler pelo menos antes de setembro. Então eu ia ler muito tarde esse livro. Só que quando eu fui assistir o trailer e eu vi este querido do trailer, eu falei assim, não, eu vou ler esse livro, é agora. E olha, Lucian Samati, maravilhoso, e realmente este livro é divertidíssimo. E aí, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você gostou, por favor, compartilhe nas suas redes sociais. Tem um botãozinho de compartilhar que você consegue publicar no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook, onde você quiser, inclusive mandar por WhatsApp. Estamos aqui todas as segundas-feiras, estamos às 17 horas, estamos também nos principais agregadores de podcast, alguns públicos e alguns pagos, e voltamos também a ter episódios extras especiais nas últimas quintas-feiras do mês, também às 17 horas, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.